O presidente Lula está no Japão, participando da reunião do G7, grupo que reúne os 7 países mais industrializados do mundo. Além do encontro oficial da cúpula, o presidente participa também de reuniões com outros chefes de Estado. Neste sábado, Lula já discursou e, na sua fala, defendeu a reforma no Conselho de Segurança da ONU e criticou a formação de blocos antagônicos. O petista criticou ainda o protecionismo dos países ricos e disse que há enfraquecimento do sistema multilateral de comércio. Estamos em contato agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, Leonardo Paz Neves, para avaliar a importância desse grupo, composto por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, e a viagem do presidente Lula. Professor, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Vitor. Bom dia, Elisângela, Virala. Professor, qual a avaliação sobre essa fala específica que eu destaquei agora do presidente Lula hoje lá no Japão, essa crítica que Lula fez ao Conselho de Segurança da ONU? O que achou, professor? É uma crítica tradicional. O Brasil tem essa crítica há muito tempo, na realidade, e isso fica mais claro no final do governo Fernando Henrique, especialmente nos primeiros 2 governos do agora presidente, então ex-presidente Lula. O Brasil chegou a se movimentar de forma mais consistente naquela época na elaboração do que a gente chamou de um G4, um grupo de 4 países, que eram países grandes, representativos e que se consideravam injustiçados, de certa maneira, por não fazer parte do Conselho de Segurança. Na época era a Alemanha, Japão, África do Sul e Brasil. Isso não foi muito para frente, quer dizer, mexer no Conselho de Segurança é uma coisa muito difícil, significa que os países que estão lá têm que ceder poder, os 5 países que são membros permanentes e têm veto, e a probabilidade de acontecer é muito baixa. Naquela época, quando o Brasil estava mais bem posicionado, já era baixa. Hoje, com o Brasil numa situação mais frágil, especialmente com seus parceiros, como a África do Sul, também numa situação mais frágil, a probabilidade é menor. Mas a crítica ela continua relevante, porque a configuração do mundo hoje é muito diferente da configuração do mundo lá no final da década de 40. Professor, ele falou também, durante todo o momento ali como convidado do G7, sobre o sistema financeiro a serviço da produção. Ele cita ali, abrindo aspas, fragilidade dos dogmas e equívocos do neoliberalismo. Sua análise. Outra crítica super tradicional, já vem de muito tempo, na realidade, a própria ideia de criação do G20 lá atrás, ela foi um pouco ancorada nisso, né? Quando a gente tem a criação do G7 na década de 70, é para discutir os grandes temas econômicos e políticos, de certa maneira, da época entre as principais economias, né? As 7 maiores economias do mundo naquele momento. Quando a coisa começa a ficar mais complexa no mundo, né? 99 para ser exato, esse G7 começa a convidar países maiores também, né, quer dizer, fazendo o G20, que seriam para incluir também países de desenvolvimento, mas de grande economia. A coisa fica pior ainda para esse grupo do G7, pós-crise do subprime, lá em 2008, que a gente lembra muito bem nos Estados Unidos, que vitimou bancos, quando você tem os principais países do mundo, as potências mais ricas do mundo, muito fragilizadas e precisando efetivamente da ajuda de países como o Brasil, entre outros, para poder resolver esses problemas, poder lidar com essas questões. Ali você tem uma situação na qual esses países como o Brasil, em desenvolvimento, começam a colocar de forma mais assertiva essas críticas em relação a como é que o funcionamento do mundo está, quer dizer, que a agenda debatida, os grandes temas a serem resolvidos ou a como vão ser resolvidos esses temas, não é da maneira que os países de desenvolvimento identificam que ajuda no seu próprio desenvolvimento, e sim mais aos interesses dos países do norte, enfim, dos países membros do G7. Então, na verdade, é uma disputa de ideias, né? Tem o pessoal do G7 defendendo as coisas, caminhos para solucionar problemas no mundo, políticos e econômicos, na linha do que eles consideram, e os países do sul global, em desenvolvimento, achando que ele não atende à sua agenda e tentando fazer valer, tentando colocar na pauta a discussão também do seu ponto de vista. Super tradicional, continua em pauta até hoje em dia, inclusive pelo esvaziamento, de certa maneira, do G20 ante o G7, que havia sido a medida contrária em 2008. Cristiano Vilela. Professor, um bom dia. O senhor entende que esse tipo de discurso por parte do presidente Lula e uma maior presença nos ambientes de diálogo internacional podem fazer com que o Brasil acabe obtendo alguns favorecimentos, especialmente dentro de um contexto de uma certa polarização, de um certo conflito velado entre Estados Unidos e China? Qual que é a sua leitura sobre essa estratégia adotada pelo governo brasileiro?
Olha, pelo menos, sem dúvida, não prejudica, porque eu acho que se o presidente Lula foi convidado para o G7 é porque é uma mostra de representatividade do Brasil, que ele vem ganhando agora mais uma vez, porque tendem a querer ouvir um pouco o que o Brasil fala. Não só o Brasil, né? Outros convidados também fazem parte desse processo, né? O Brasil não é o grande convidado, são um conjunto de 4 ou 5 países importantes, cada um com seu objetivo específico, como, por exemplo, trazer Vietnã, muito curioso, num momento em que o Vietnã supostamente era mais próximo da China, só que você vê um certo aliciamento dos Estados Unidos para que o Vietnã apareça na reunião do G7 como um crítico da China. Então, quer dizer, cada um dos países tem um pouco a sua importância porque foi convidado. O Brasil naturalmente foi considerado um país a ser ouvido de certo aspecto, mesmo sabendo o que ele diria. Na realidade, quando um país se é convidado, ninguém tem dúvida de qual vai ser a pauta que ele vai defender. Então, eu acho que é positivo o Brasil, e supondo que essa é a pauta que é melhor para o Brasil, é positivo que o Brasil apareça num fórum desse, coloque o seu ponto de vista em evidência, e obviamente essa reunião não é só a fala do Lula nesse contexto. Ir para lá significa que ele vai fazer um conjunto de reuniões bilaterais, um conjunto de reuniões multilaterais com alguns membros, e que ele vai ajudar, de certa maneira, a que outros se sensibilizem pela sua perspectiva. Se isso vai gerar benefício prático específico, é um pouco mais difícil de visualizar nesse momento, inclusive pela configuração do principal elemento da pauta deles, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas, sem dúvida, não prejudica o Brasil e deixa o Brasil mais em evidência para esses países, e o que o Brasil está falando ganha mais projeção internacional. Professor, e sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, que o senhor mencionou agora, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um convite oficial ao governo brasileiro para que houvesse uma reunião entre ele e Lula. Convite que até agora não foi atendido, né? O governo brasileiro, inclusive, já divulgou a previsão da agenda do presidente Lula para amanhã, para domingo, e não há previsão desse encontro com Zelensky. Apesar do convite de Zelensky, por enquanto não consta na agenda do presidente Lula esse encontro. Será que haveria um tom de cobrança por parte do presidente Zelensky por causa do posicionamento recente do presidente Lula, ou dos posicionamentos recentes, das últimas falas de Lula em relação à guerra na Ucrânia, posicionamentos que foram entendidos como pró-Rússia, como, por exemplo, quando ele comparou a responsabilidade dos dois países, disse algo como se um não quer, dois não brigam, né? Falando sobre a equivalência dos papéis de Rússia e Ucrânia, que teve o território invadido pelos russos. Será que haveria um tom de cobrança e por isso essa recusa, aparentemente, ou essa recusa parcial do governo brasileiro, professor? Eu não diria exatamente, Vitor, que seria uma cobrança, mas eu acho que você tem uma tentativa do ponto de vista positivo, de aliciamento do Brasil. O Brasil, nesse caso, é uma peça-chave. Pelo seguinte, não tanto do ponto de vista de apoio econômico, apoio militar, mas do ponto de vista de imagem que passaria para o apoio. O que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil, de fato, ele vem tomando, na minha opinião, um conjunto de medidas mais ou menos certas em relação ao conflito. Países como o Brasil não podem simplesmente agir basicamente pela sua moral, você tem interesses muito densos inseridos nesse contexto. Fazer parte do BRICS é importante nesse sentido, né, para definir a posição do Brasil. As posições do presidente Lula, por mais que tenha uma série de narrativas que vão tentar, ou de posições de outros grupos que vão tentar justificar o que ele disse, não poderiam vir um pouco do presidente num contexto como esse, na minha opinião. Eu acho que foram desastradas nesse aspecto, geraram atrito sem necessidade. Você gerou uma repercussão negativa sem necessidade, e aí você tem agora uma situação na qual o próprio Brasil tenta botar um pouco os panos quentes, o Brasil liga para o Zelensky, o Brasil manda o Celso Amorim lá também como um super representante especial para questões internacionais, para tentar um pouco, olha, estou aqui ouvindo a Ucrânia também, estou sensível ao que a Ucrânia tem a dizer, só que a partir de agora, e acho que escaldado um pouco da atenção que as falas do Lula fizeram, naturalmente, na minha opinião, todo passo que o governo brasileiro e o Lula for tomar em relação a esse conflito tem que ser muito bem calculado para não desagradar muito os dois lados, porque ele tende a perder com isso. Interessa a Zelensky, Estados Unidos e União Europeia trazer o Brasil a ser um crítico em conteste da Rússia, porque o Brasil é uma potência média, como a gente está vendo agora, vai para o G7, ou seja, as pessoas escutam mais ou menos o Brasil ganha projeção internacional nesse aspecto, não é um país irrelevante, e ao mesmo tempo o Brasil é um país relativamente próximo da Rússia, via vários esforços do multilateralismo, inclusive, sobretudo, do BRICS, né? O Brasil ele é
parte integrante importante de um pequeno grupo político, de certa maneira, que inclui China e inclui BRICS. Então, trazer o Brasil para o lado desse sentido do Ocidente, entre aspas, é um golpe do outro lado. Você está trazendo, basicamente, um grande aliado econômico, né? Não aliado geopolítico necessariamente. Então, isso é relevante, né, trazer o Brasil nesse contexto. O professor disse uma coisa muito importante, que são as falas de Lula, que precisam ser muito bem pensadas. Tanto é que o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca afirmou que Lula estava, abrindo aspas aí, reproduzindo propaganda russa e chinesa e fazendo comentários simplesmente equivocados. Todo cuidado é pouco a respeito de falar de guerra e de outros assuntos também o presidente precisa. Elisângela, eu concordo com a última parte, né? Todo cuidado é pouco nesse contexto. Agora, com a parte anterior, é claro que os americanos vão criticar o Lula nesse contexto, né? Porque, note, o Lula criticar os Estados Unidos e a União Europeia, para os americanos, é fazer o papel da Rússia. Agora, o Brasil criticar só a Rússia é fazer o papel dos americanos para a Rússia e para a China. Então, assim, o Brasil não fica no meio do caminho, ele vai ser atacado por qualquer um dos lados. É natural que os Estados Unidos fossem criticar o Brasil, na medida que o Lula disse colocava os Estados Unidos com alguma parcela de culpa pela expansão da OTAN e o encurralamento da Rússia ao longo das últimas 2 décadas. Então, sem querer entrar no mérito de quem está certo e quem está errado nessa história, cabe, na minha opinião, ao Lula e ao governo brasileiro, que se assume uma posição de neutralidade, se assume uma posição de que, no final das contas, não quer favorecer nenhum dos lados e quer basicamente trabalhar só para a paz, cabe a eles ter uma sensibilidade, um cuidado, uma sofisticação na hora de elaborar as suas expressões, de elaborar as suas manifestações, para justamente não cair um pouco nessas armadilhas. Vilela. Professor, eu tenho visto nos últimos dias algumas críticas em relação ao presidente Lula, a política internacional do presidente, no sentido de que ele estaria se expondo bastante, talvez assumindo em algumas situações um papel que deveria ser deixado para o Itamaraty. E uma vez ele se expondo bastante, ele acaba tropeçando nas palavras e criando alguns dissabores, como esse caso que a Elisângela comentou agora. Qual que é a sua leitura sobre essa estratégia do presidente da República? Eu concordo com você, de certa maneira, Vilela. Eu acho que o Itamaraty, de certa maneira, as ações do Itamaraty, institucionais do Itamaraty, do governo brasileiro em relação a esse conflito, então, ok, eu teria feito o mesmo, eu teria subscrito tudo que foi feito. Não entrar no conflito, criticar no âmbito multilateral, via Conselho de Segurança, através de votações, a agressão da Rússia, buscar de todas as maneiras possíveis um cessar-fogo no primeiro momento e depois ter uma negociação política para chegar a uma solução para o conflito em si. As falas, como eu disse, acho que demandariam mais sofisticação, mais cuidado, para evitar certas arestas desnecessárias e certos custos políticos necessários. O que ocorre, no final das contas, que a gente tem que levar em conta, é que o Lula, nos seus primeiros 2 mandatos, ele adotou, assim como o Fernando Henrique, de certa maneira, inicia, e o Lula continua e torna mais exponencial essa ação, é o que a gente se acostumou a chamar na ciência política e nas relações internacionais de diplomacia presidencial. E deu mais ou menos certo naquela época. Naquela época, o Brasil conseguiu uma enorme projeção internacional com o Lula no poder, e ele, obviamente, era um grande garoto propaganda e foi muito bem quisto, foi muito bem aceito e afagado. Então, eu fico imaginando uma personagem que ficou 8 anos atuando nesse papel, sendo muito elogiado por isso, imagino que ele deva achar, bom, eu tenho habilidade para esse tipo de coisa. Eu acho que se eu atuar um pouquinho mais, a gente vai conseguir ver a nossa visão, vai apaziguar um pouquinho mais, enfim. É óbvio que ele vai precisar agora de gente no entorno dele, certamente Celso Amorim, certamente Mauro Vieira, para poder conversar um pouco com ele. Olha, presidente, a gente está perdendo aqui um pouco o tom, as questões são um pouco mais complexas, enfim, e tentar ajustar. Eu não faço uma crítica frontal, que eu acho que é uma estupidez do presidente, eu acho que não é por aí, eu acho que ele tem talvez um bom interesse, uma boa vontade, só que eu acho que ele precisa de um ajuste maior. E eu imagino, tal como o Vitor colocou, que essa talvez demora em relação a uma visita do presidente Lula ao Zelensky presencial, seja mais pela questão de, olha, vamos ajeitar melhor, fazer um fine-tuning mais organizado, do que simplesmente rejeitar a visão da Ucrânia.
Agora, professor, ainda falando desses movimentos da política externa brasileira, em paralelo a isso, né, a guerra na Ucrânia e essa dicotomia entre Estados Unidos e China, em paralelo a isso, o Brasil tem conduzido uma aproximação ou reaproximação com alguns regimes autoritários, né? Caso de Cuba, Venezuela, onde inclusive vai ser reaberta a representação diplomática brasileira, da Nicarágua, onde o Brasil não assinou a declaração da ONU que condenava violações de direitos humanos na Nicarágua, o próprio Irã, né, houve aquele episódio da aproximação de uma embarcação iraniana aqui no Rio de Janeiro, que desagradou muito aos Estados Unidos. Enfim, são vários acenos a regimes autoritários que não havia nos últimos anos, mas que o atual governo está conduzindo. O senhor acha que isso agrava, eleva ainda mais essa tensão, professor? Eu acho que não deveria. Eu sou um pouco crítico, Vitor, a esse tipo de percepção de que o Brasil está se aproximando de países autoritários. Obviamente, o Brasil vai se aproximar um pouco de países e que o último governo se distanciou. Aí faz parte um pouco isso. Eu acho que o Brasil observar os seus interesses não é deletério em relação a ele se posicionar contrário a abusos autoritários. Porque, por exemplo, você está me perguntando qual o problema do Brasil. Se é um problema o Brasil ter relações mais próximas, e não é tão próximo assim, mas mais próximas com Nicarágua, com Cuba. Mas ninguém está criticando aqui, por exemplo, a relação do Brasil com os regimes árabes, né? Quer dizer, que são autoritários desde sempre e tem uma má registro, normal, records, né, da questão de direitos humanos, de das mulheres e por aí vai. Ninguém está criticando o Brasil de ter proximidade com o regime do Orbán na Hungria, que está em um declínio completo democrático. Então, assim, se eu criticar um, eu teria que criticar o outro também, né? Porque se a gente quer que o Brasil haja moralmente em prol da democracia, então a gente deveria começar a cortar laços com muitos outros países, não só com Cuba e com Nicarágua. Eu acho lamentável que eu sou um democrata, eu sou um liberal, então eu acho lamentável que os cubanos, de maneira geral, tenham que viver dentro de um regime autoritário, mas o mesmo serve para outros países, como agora os húngaros, como a Arábia Saudita, enfim, como China, nem como vários outros, no final das contas. Eu gostaria que fosse uma democracia. Agora, países têm que observar os seus interesses, e eles não têm que ter ingerência em relação a como os países se organizam politicamente. Ele pode ser crítico quando você tem violação de direitos humanos, quando tem prisões políticas, esse ele pode se manifestar criticamente, mas daí o Brasil deveria se distanciar deles. Por que só eles? Só porque são mais à esquerda? Então eu sou um pouco crítico dessa postura. Eu acho que tem que ficar próximo de todos os países do mundo e tem que, no final das contas, ser crítico em relação àquelas coisas que violam seus valores. Muito bem, a análise do professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, Leonardo Paes Neves. Obrigado, professor, pela presença aqui com a gente nessa manhã de sábado. Um bom final de semana por aí. Até uma próxima. Obrigado, bom final de semana.